Queria ler aqui em Ezequiel 37. Vou fazer uma leitura mais rápida, mas eu quero ler do 1 até o 14. Que diz assim a palavra do Senhor. A mão do Senhor estava sobre mim e me carregou para fora no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar ao redor deles, e eis que eram muitos no vale aberto, eis que eles estavam muito secos. E ele me disse: Filho do homem, podem estes ossos viver? E eu respondi: O Senhor Deus, tu sabes. Novamente ele me disse: Profetiza sobre estes ossos, dize-lhes: Os vossos ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que eu farei com que o fôlego entre em vós e vivereis, e colocareis tendões sobre vós, fareis crescer carnes sobre vós, e vos cobrirei com pele, e porei fôlego em vós e vivereis. Sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, ouvi um ruído. Eis que uns agitavam a agitação, e os ossos se juntavam, cada osso a seu ossos. E quando eu completei, eis que os tendões e as carnes vieram sobre eles, e pele os cobriu por cima, mas não havia fôlego neles. Então ele me disse: Profetiza ao vento, profetiza, filho do homem, e diz ao vento assim: Diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos o fôlego e respira sobre estes mortos, para que eles possam viver. Então eu profetizei como ele havia ordenado, e o fôlego veio para dentro deles, e eles viveram e se levantaram sobre os seus pés, um exército extremamente grande. Então ele me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem: Nossos ossos se secaram, e nossas esperanças estão perdidas. Nós estamos cortados, foram por nossas partes. Portanto, profetiza e diz-lhes assim: Diz o Senhor Deus: Eis o meu povo, que eu abrirei os vossos túmulos, e vos farei sair dos vossos túmulos, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu, o Senhor, quando eu estiver e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu tiver aberto vossos túmulos, o povo meu, o vossos trarei de vossas sepulturas, e porém meu espírito e vós vivereis, e vos colocareis na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e cumpri, diz o Senhor. Amém? É só até aqui. É uma palavra que Ezequiel, todo conhece essa palavra, chega em uma situação que o Senhor pergunta a eles, ele chega num vale, e o Senhor pergunta a ele se aqueles ossos poderiam viver. Mas Ezequiel, ele sabia quem estava falando para ele. Ele sabia que quem estava falando para ele era o Deus que poderia dar vida àqueles ossos. Era um Deus que ele tudo pode fazer. Então Ezequiel, naquele momento que pergunta a ele, ele vai e fala: Tu sabes. Porque ele sabia que Deus poderia dar vida àqueles ossos. Ele sabia que Deus poderia constituir tudo o que precisaria para aqueles ossos se levantar. E nessa noite, talvez tenha algo em nossas vidas e talvez pensamos que precisa ser reconstituído. E o Senhor pode trazer de volta, o Senhor pode restaurar, o Senhor pode dar vida àquilo que está morto. Talvez tenha a circunstância da vida tem trazido um desânimo, talvez, não sei, um desânimo espiritual, talvez um desânimo na sua casa, talvez um desânimo no teu trabalho,
Mas o Senhor, essa noite, Ele pode te dar um ânimo, o Senhor pode te levantar, o Senhor pode te colocar onde Ele quer, porque Ele é o Deus que criou os céus e a terra, Ele tudo pode fazer. Aqui era uma situação que precisaria ter fé, e nesse momento, Ezequiel teve fé, e aqui nessa tarde não é diferente, o Senhor nos quer que teremos fé, porque se tivermos fé, Ele pode fazer tudo que Ele quiser em nossas vidas. Crendo nele, Ele fará o de melhor. Podemos ter certeza que na pior situação que você estiver, o Senhor está com você. O Senhor não te abandona. Eu sei que há certas circunstâncias na vida que a gente bate o desânimo, que a gente pensa em parar. Mas não é tempo de parar. Não é tempo de desistir. É tempo de caminhar. Essa semana eu meditando ali em casa e vi no versículo, vi que não há tempo de nós pararmos, porque são tantas almas que através da minha vida e da sua vida, se pararmos, talvez há vidas que param também, porque muitas das pessoas sabemos que não é por nós, mas sabemos que há pessoas que vê algo em nós, porque vê algo que Deus colocou em nós. E talvez, através das nossas vidas, se pararmos, vidas podem parar. E não é tempo de parar. É tempo de continuar. É tempo de andar com fé e com fervor. Eu estava lendo essa palavra e veio no meu coração, veio na minha mente o meu sogro. Porque semana passada, eu conversando com ele estava numa situação, ele está passando uns dias que ele tem um comércio lá na nossa cidade, e o comércio dele tem quase 30 anos. Porém, entrou uma nova gestão, e a nova gestão quer tirar eles de lá a todo custo. Já tiraram alguns, demoliram, e quer tirar eles de lá. E ele me falou algo que eu ainda falei para ele assim: seu pai tem mesmo fé. Porque ele, faltava 2 dias, ele tinha até sábado para sair do local que ele estava. E faltava 2 dias, ele virou para mim, eu conversando com ele virou para mim e falou assim: temos mais 2 dias, mas eu ainda tenho fé que Deus pode fazer algo, mudar essa situação, porque eu só vou sair de lá se Deus quiser. Se Deus não quiser, eles não vão me tirar. Se Deus quiser que eu continue lá, eu vou ficar. E isso passou, isso era na quinta-feira, passou quinta, passou sexta, e no sábado era o último dia, porque no domingo o comércio dele é fechado. E no último dia, a Jennifer conversando com ele vai e fala para ela assim que eles deram mais uns dias para ele. Aleluia. Que o advogado pegou a causa, que o Senhor concedeu mais um dia naquele local, mesmo que seja para ele preparar outro lugar, porque o que ele estava mais triste é porque é um comércio de quase 30 anos, e da noite para o dia ter que sair sem ter um lugar para ir, sem ter uma direção para continuar. E ele foi e falou que queria mais uns dias, nem que fosse poucos dias, mas eles deram mais uns dias, não sabemos quantos dias. Ele já preparou outro lugar para ir, mas eles deram outro dia para ele. Aleluia, isso é fé. Devemos confiar que o nosso Deus, até no último momento, Ele pode fazer algo por nós. Mas também podemos ter a certeza que se Ele não fazer, Ele vai também continuar sendo Deus. Porque se Ele não fizer, é porque Ele sabe que não é o momento dele fazer. Se Ele não fizer, Ele sabe que Ele tem algo maior para fazer para nós. Ele sabe que Ele pode, Ele quer o de melhor para mim e para você. E eu sei que estamos vivendo, não são dias fáceis, mas é dia de continuar, é dias de perseverar, é dias de continuar em frente, buscando ao Senhor e levando a sua palavra em frente, porque não estamos aqui nessa terra em vão. O Senhor não nos colocou aqui em vão, o Senhor nos colocou aqui com uma missão, e se Ele confiou essa missão em nós, devemos cumprir.
Se Ele confiou em nós, é porque Ele sabe que temos capacidade. Talvez há momento que você vai falar que você não tem capacidade de cumprir aquilo que o Senhor quer, mas Ele te capacitou, Ele confiou em você. Talvez não, às vezes vem uma voz, aleluia, ao contrário em nosso ouvido, e não podemos dar lugar para essa voz, porque o inimigo também vai tentar nos desanimar, e não podemos parar, não podemos nos desanimar, porque nós cristãos podemos ver que no mundo lá fora, os famosos, o que eles fazem, muitas das pessoas querem fazer também. E o que devemos ser nós cristãos? Devemos ser exemplo para que as pessoas lá fora façam o que nós fazemos, para que possamos mostrar para eles que nós fazemos diferente, para que possamos mostrar para eles que para estar com Deus tem que ser diferente, para caminhar com Deus tem que fazer diferente, tem que andar diferente, tem que buscar ao Senhor diferente, tem que ter fé, porque não adianta falarmos em fé e não termos fé. Temos que ter fé.